Vamos abrir a Bíblia no segundo salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. E a confirmação de Deus, irmã, porque eu estudei o texto de Jonas, estudei o texto de Jó, do 1 ao 42, para trazer uma mensagem nesta noite de Jonas, de Jó, mas Deus falava no meu coração, o Salmo 23, eu falava, Senhor, por que o Salmo 23? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Amém. E Ele está aqui neste lugar nesta noite, amém? Aleluia, Deus! A minha Bíblia vai estar um pouco diferente, porque é aqui de Gênesis, mas vamos ver se fica compreensível. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Pois tua vara e teu cajado me protegem. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! 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 Esse texto, fui buscar, fui ler, fui buscar algumas referências e eu vi em algumas liturgias, alguns pastores ministrando, e alguma coisa de Flávio José, que a gente não pode muitas vezes levar em consideração, porque ele é um historiador. E ele está falando não da parte bíblica, dos mistérios de Deus, mas ele diz assim que Davi nessa época tinha entre 12 e 13 anos quando ele escreveu esse salmo. E ele diz que Davi, naquele momento, ele se coloca num lugar de ovelha, da ovelha do Senhor. Quantos hoje já ouviu o Senhor falar contigo? Porque a ovelha, ela ouve a voz do Senhor. Aleluia! Lá em João 10 vai dizer, no versículo 3 e 4, que o pastor chama as ovelhas e elas o conhecem pelo seu nome. E quando esse texto diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu acredito que até aqui o Senhor nos sustentou, nos preparou comida, vestimenta, nós temos um lugar para tomar um banho, uma energia para a gente poder assistir uma televisão, muitas das vezes ali usar o celular para estar pesquisando, para estar buscando, mas aqui ele está dizendo que vai além, não vai faltar fé, não vai faltar esperança. Aleluia! E muitas vezes, eu vou falar para vocês que o improvável falou comigo, o improvável. Aqui no Salmo 23 vai dizer, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz a verdes pastos, primeiro nos alimenta, guia-nos às águas tranquilas. A ovelha, ela não toma águas de águas correntes, ela é um animal arredio, assustado, desse com água parada, mansa. E quando nós bebemos da água da palavra, o refrigério de Cristo vem nas nossas almas, e eu entendo que na sequência fala, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte. Quantos aqui já passou pelo vale da sombra da morte? Eu fui livrado 3 vezes de descer a sepultura. Primeira vez na infância, e aqui eu já abro parênteses, eu começo a testificar um pouco da minha vida para vocês. Na minha infância, meu pai namorava uma moça que ela era ocultista. E essa moça pegou a foto dele e fez um trabalho de magia negra. O primeiro filho chamava-se Jesus Edilson, viveu 24 horas e morreu. O segundo filho chamava-se Edmilson, viveu 4 meses e morreu. O terceiro filho sou eu quem vos falo. E eu nasci, eu ficava 4 meses no hospital e 2 meses em casa. 2 meses no hospital, 1 semana em casa. E o médico disse para minha mãe assim, eu preciso de falar com seu esposo, porque o que eu tenho para dizer você não vai ter estrutura para suportar. Aí ele falou para o meu pai, leva esse menino embora para morrer em casa, porque ele está todo furado de agulha aqui no hospital e não tem mais jeito para ele. E meu pai trouxe-o para casa. Quando eu fui mamar no seio da minha mãe, eu estava tão fraco, mas tão fraco, mas tão fraco, que eu engasguei com leite e comecei a ficar roxo, comecei a gelar. Minha mãe disse, dito, perdemos mais um. Meu pai falou assim, eu vou enterrar esse menino, mas eu vou atrás daquela maldita, eu vou comprar um revólver, eu vou acabar com a vida dela. E quando ele me pegou, que ele foi colocar na cama da minha avó, e meu tio chegou na porta e falou, eita, o diabo pode ter tomado 2, mas esse ele não vai tomar. Aleluia! Glória a Deus! Para você ver que esse Deus está nesse lugar, basta você abrir a boca e clamar. Aí meu tio fez uma oração e eles eram daqueles
crentes pentecostais, pegou uma xicrinha de água que estava no rádio de oração, colocou a primeira colherada, colocou a segunda, na terceira engasguei e voltei. Meu tio falou, olha, só que tem uma coisa, eu vou apresentar ele na minha igreja. E eu fui apresentado, só que meu pai e minha mãe não eram evangélicos. E eu vivi uma miscelânea. A mãe do meu pai, Assembleia Ana Roxa. A mãe da minha mãe, IPD Ana Roxa, da Deus e Amor. Então, olha, eu estava na Deus e Amor, olha, está na Assembleia de Deus. E tem um texto que eu amo muito que diz assim, ó, Provérbios 22:6, educa o menino no caminho que se deve andar, ainda que seja moço, não se desviará. Aleluia. Deus meu. Esse foi o primeiro livramento de morte. O segundo, já estava na igreja, meu pai já tinha se convertido, e um dia Deus revelou para ele e falou, seu filho está brincando, está envolvido, guardando armas dentro de casa, escondendo droga dos amigos, ele não usa, mas ele esconde. Só que ele tem uma semana para voltar aos pés de Cristo. Se ele não voltar, eu vou permitir que Satanás ceife a vida dele. E eu fiz o quê? Uma semana eu ia na igreja, e à noite eu pular carnaval, juntamente com o meu primo, que me deu um bolo hoje, com o pastor Mateus. Nós ia junto na igreja, e lá nós ia para o bancário pular carnaval. Foi assim, por noite a 12 matinê. Eu falei, sabe uma coisa, não aconteceu nada, vou continuar no mundão, eu continuei. Na segunda semana, onde eu ficava caindo da Zona Sul, tenda do samba, estava tendo um pagode, vai meu primo lá, chega lá, um rapaz foi para cima dele, eu não sabia o que estava acontecendo, e saiu na mão com esse rapaz, colocou ele para fora, e o rapaz, quando eu saio, o rapaz estava com o braço sangrando, porque eu já era uma facada para pegar o pescoço dele pelo braço. A hora que eu olhei para trás, o segurança tinha me colocado para fora e colocou os outros rapazes. E vieram em cima de mim, e eu defende daqui, defende de lá, e briga daqui, briga de lá. Eles falaram, e se a gente sabe onde mora, vamos lá matar ele. Eu cheguei em casa, já fui tirando, eu acho que talvez vocês já tenham usado, eu pegava aquelas balas de fuzil, de revólver furado, fazer colar para os meninos da gangue. Eles arrumavam a bala e falavam, só que é o seguinte, se for de fuzil você me traz duas, uma sua e outra minha, porque quem vai providenciar para furar sou eu. E eu andava com um anel em cada mão para usar, com o soco inglês para brigar. E aí eu cheguei em casa de sapatinho. A hora que eu bati a chave no portão, meu pai, Valmir, eu quieto. A hora que eu destranquei a porta, aconteceu alguma coisa, falei, nada não conversa comigo, eu não quero conversa com o senhor. Já fui tirando aquelas correntes do pescoço, já fui tirando os anéis. Quando eu passo para ir para o banheiro, minha mãe estava na beirada da cama, ajoelhada, orando. O que aconteceu, Valmir? Não aconteceu nada. Cuida da vida da sua mãe, vou tomar um banho, não aconteceu nada. Quando ele tomar um banho, fui deitar. No outro dia, 6 horas, eu levantei no domingo, minha mãe e meu pai estranho falaram, levanta 10, 11 horas. O que aconteceu? Eu falei, pai, vou na igreja do Senhor. Ah, mas não tem culto agora de manhã. Eu falei, mas eu quero ir na igreja, eu quero aceitar Jesus, eu quero reconciliar, porque eu sei que se eu não reconciliar, o diabo vai me matar. Aí nós fomos para Garça, no Bosque de Garça, porque só tinha culto à noite. Eu falei, então se você quer andar comigo, hoje a gente vai reunir os irmãos lá no Bosque de Garça, a gente vai lá para ouvir uma palavra. Eu fui com ele para Garça. Quando eu fui, chego de tarde, meu amigo falou, esse amigo chama-se Branco, falecido, se enforcou. Ele falou, vamos ver os caras, para daí o neném, ele falou, os caras vieram aqui na sua casa para te matar. Foi na escola Vila Real, lá embaixo, lá no Rapadão, onde você treinava capoeira para te matar, e foi no centro, eu já achava. Aí eu fui para a igreja, me reconciliei e falei, meu Deus, os caras vão me matar, os caras vão me matar. E pedindo a Deus, buscando a Deus, meu pai falou assim, vamos ver até onde ele vai, ele está com medo, ele está com essa jogadinha dele aí, porque os caras querem matar ele, senão ele estava no mundão. Firmei na igreja, conheci minha esposa, casei com ela, eu tinha 17, ela 14. E aí em 2018, na verdade em 2016 eu comecei, me envolvi com o ocultismo, eu fiz pacto com Satanás na época, ficar levando despacho nas esquinas não, eu fazia os pactos com o livro de São Cipriano, de Allan Kardec, fazia as orações do maligno, eu me importava, como eu estava de cargo de confiança, eu era um cargo da prefeitura para me carregar, além de concursado. Então no horário de almoço, o chefe da educação ficava fechado. Ali eu ia lá e fazia meu hexagrama de Salomão, meu pentagrama, se portava e fazia as orações. Ali eu nunca conversei com ele tete a tete, ele nunca apareceu para mim. Só que dinheiro eu vinha, entrei de sócio num restaurante chamado Hangar 59, do lado da prefeitura, e o Boteco do Piva no Alto do Palmital. Sem um centavo já entrei de sócio. E a mesa do Vale do Havaí da prefeitura, ia 10 metros de mesa, fazia as esculturas de frutos, só eu fazia. O que eu pedi, o cara me dava. E estou ali. No ocultismo. Aí eu falei, não, eu quero mais, eu quero poder. E eu falava assim, Satanás, você é sem a graça de Deus para falar para ele, meu filho. Eu não tenho medo de você, só que com Deus é demorado. E com você, a hora que eu peço, é rápido. Então eu quero dinheiro, poder e fama. Envolvi com a maçonaria. Fui aprovado na maçonaria de Brasília,
rito York antigo e aceito, salvo engano, e a de São Paulo, que é rito escocês antigo e aceito. Para mim, ler a Bíblia dava um trabalho danado, mas para fazer os trabalhos da maçonaria, cada livro dessa grossura, rapidamente eu fazia os trabalhos. Agora eu vou falar para vocês, porque talvez vocês se achem improvável, mas o improvável pregou para mim, drogado, bêbado. Esse improvável aconteceu da seguinte maneira: eu falei para minha mulher, agora chegou a hora de eu iniciar na maçonaria, eu tenho que conversar com você, porque não dá mais. Eu preciso de ir lá para ser iniciado. Para quem não sabe, a maçonaria, se você é casado, se a sua esposa não aceitar, ou alguém falar que seu filho não presta, seu pai não presta, seu filho falar que você não presta, você é assim, você não entra. Aí eu falei, eu preciso de falar contigo, já chegou a hora da minha iniciação maçônica. Ela falou, eu te conheci pobre na terra, mas servo de Deus. Eu quero estar com você lá nos céus, porque lá nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. Você está atrás de riqueza e lá você vai andar na rua de ouro e de cristal? E eu, escondido dela, continuei para cima. Aí eu consegui uma chancela de prudente. Eu ia me iniciar, depois de 4 meses, avisar a ela que eu tinha iniciado. E o mestre lá falou assim, começa a comprar ouro e joia para ela. Comprando ouro e joia, ela vai entrar na sua. Aí eu cheguei nela e disse, você vai ser a mulher mais rica do bairro. Ela olhou para mim e falou assim, eu falei para você que eu vou andar aqui pobre, com roupa humilde, porque esse ouro que você está me dando, essa prata que você está me dando, lá na rua eu vou pisar nela, vou chutar seu plato para cá e vai ser como nada. Eu não quero riqueza, eu te conheci dentro da igreja. Só que mal eu sabia que Jesus já estava trabalhando. Aí um dia eu estou na farmácia noturna e fui comprar remédio para ela. Farmácia noturna, farmácia Conde, na 9 de julho. Quando eu desço do meu carro, eu estava aqui com um hexagrama, chama-se Selo de Salomão, que envolve 72 espíritos das trevas, e uma cruz de cavaleiro templário, que era a ordem maçônica, a qual eu ia pertencer, a potência. E o cara olhou para mim, moço, me dá um Guaraná da lata verde. Eu falei, o que você quer, rapaz? Eu quero Guaraná da lata verde. Eu falei, olha, cara. Ele falou, calma, não quero dinheiro para droga, não quero para comer, não quero para beber, eu quero Guaraná da lata verde. Eu falei, vou entrar lá, se tiver eu pego. Comprei os remédios, cheguei com esse Guaraná, eu fui entregar para ele, ele falou, olha para mim, pastor. Eu falei, você é louco, rapaz? Você está maluco? Que pastor? Você é louco? Mas antes, mal ele sabia que eu tinha sido líder de célula, tinha sido líder de casais, líder de educando filho à maneira de Deus. Eu, além de fazer toda essa parte da igreja a qual eu pertencia, batizei pessoas. E aí eu falei, agora, eu vou pôr a mão na cabeça desse camarada, o que vai acontecer comigo? Mas o Senhor do Salmo 23 que diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Aleluia. Eu não merecia, mas tinha muito joelho dobrado, orando por mim, pela minha vida, para uma conversão verdadeira. Porque não importa quantas vezes você cai, o importante é que você se levante e continue buscando, se arrependa e tente melhorar a cada dia. Olha que eu ponho a mão na cabeça desse moço para orar. E aí eu falei para minha mulher, me ajuda, e falei para meu filho, me ajude a orar com esse cara. Eu estou fazendo uma coisa de Jesus, aqui a jumenta de Balaão, como está escrito em número 22, vim trazer o recado. Eu falei, rapaz, você é louco? Que recado é esse? Que história que o pastor falou? Olha, Deus manda te dizer que se você não vier pela mão, você vai vir pela dor. Eu estava ali na galeria apenas usando drogas e bebendo. Eu sou formado no Instituto Beré. Você sabe o que é o Instituto Beré? Eu falei, não, eu falei assim, é o Instituto de Teologia mais antigo do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu tive uma desilusão amorosa para ir nas drogas. E vou te dizer, assim como Paulo fala, cuidado com quem acha que está forte, é assim, aí que está fraco, quem acha que está fraco, que está forte. E Deus mandou te dizer, eu ainda sou sensível à voz do Senhor. Não se preocupa, eu estava mesmo drogando e bebendo, mas quando Deus manda, eu sou a jumenta de Balaão, eu tenho que obedecer. Aquilo me deu um choque, eu veio no meu carro, na casa da minha mãe, fui conversei com ela, fui embora para minha casa, aí esqueci. Continuei com as minhas más condutas, envolvido no ocultismo e na maçonaria. Aí, passa-se 15 dias numa igreja, o pastor, eu cheguei lá, assistindo o culto, o pastor para o culto, e eu conto lá para o fundo, você? Eu falei, eu? O que você quer comigo? E a minha mulher ficava brava quando eu ia com aqueles anéis, afrontar a igreja, eu entrava com aqueles anelão das porcarias. E aí ele falou assim, Deus manda te dizer que você está brincando com ele, ele te deu 2 livramentos de morte, no terceiro pode ser que não passe. A cova está aberta, basta o Senhor falar como falou em Jó. Jesus falou para Jó, Deus falou para Jó o quê? Toque em tudo, menos na alma dele. Se o Senhor permitir, você vai descer a sepultura. Entre o auge da pandemia, meu filho trabalhava aqui na Jaco, montando máquinas. E eu, por ser do grupo de risco,
da prefeitura, eu estava descontando hora porque obeso e hipertenso tem uma bactéria no pulmão que eu peguei quando eu comprei ela quando eu entrei na prefeitura, que eu pegava lixo hospitalar sem EPI, que a prefeitura não dava o EPI, hoje eles é terceirizado. Um amigo meu da coleta faleceu com câncer nos ossos constatado dessas bactérias que nós pegávamos dentro dos lixos hospitalares. O outro de Padre Nóbrega, borracha, perdeu a língua, arrancou a língua fora, de câncer proveniente, além dele ser tabagista e bebê, mas foi constatado dessa bactéria. Então, no auge da pandemia, quem era obeso ia para o caixão. Diabético, caixão. Hipertenso, caixão. Eu com a bactéria no pulmão, que na ocasião eu tinha que fazer uma bombinha de inalação de manhã e uma noite. Hoje, só para vocês terem noção, depois que eu voltei do Covid, eu tenho que fazer 2 tipos de medicamento de manhã e à noite. Mas vou prosseguindo. Aí meu filho pegou o Covid, eu encontrei o Covid, minha esposa está no Unimar nas últimas, mal. Meu encarregado veio trazer as documentações para me assinar e eu tinha que retornar rapidamente para o meu ofício de motorista, que eu transportava alunos autistas. E eu achei que eu passei Covid para ele, eu já subi e estou lá, já falei que sou digno de viver. Tudo bem que eu estou mexendo com essas coisas erradas do cultismo na maçonaria, mas aí não, eu conheço a verdade, eu passei Covid para o encarregado, eu não sou digno, eu tenho que me matar. Minha mãe me liga, faz oração comigo, mas eu já não estava dando a mínima, nem acreditava mais que a palavra de Deus era verdade, muito menos acreditava em poder de oração. E aí ela desliga, antes dela desligar, disse: olha, se você fizer alguma coisa, eu vou te dar umas palmadas. Quando ela desliga, minha mulher me liga de lá, está no mar, falou: olha, você tem bastante coisa na área da saúde, tem uma prima sua aqui que você nem conhece, que é casada com um primo segundo seu, e ela disse: se você não espirrou, não tossiu no rosto dele, não vai dar nada, mas na minha cabeça, você é exonerado, vou virar mendigo, vou para a rua. Aí eu cheguei na janela do prédio, não foi voz, não foi demônio falando no meu ouvido, foi a minha mente que disse: você é frouxo, você disse que você se deu lugar, então se joga agora. Aí eu venho da janela, da frente para trás e me jogo. Quando eu me jogo lá embaixo, o vizinho meu no primeiro andar colocou o carro mais próximo, caí em cima do carro dele sentado. No efeito chicote, eu afundei minha cabeça no para-brisa do carro dele e caí no chão. O rapaz que é socorrista, ele mora próximo da área dele do Castelo dos Doces, o último semáforo, chama-se Leandro Gouveia, ele era do SAMU, agora não está mais porque o SAMU terceirizou. Eu encontrei com ele no Tausch, ele falou uma coisa que me deixou chocado. Eu me lembro sim de estar de bruço e ao invés de estar agradecendo a Deus, eu estava fazendo as minhas orações. Pai nosso, maçônico, coração de São Cipriano, tantos que os meus vizinhos até os dias de hoje não conversam comigo e me olham meio enviesado, achando que eu sou envolvido com bruxaria, com coisas erradas. Mas hoje eu sou envolvido com a palavra. Aleluia! A verdade nos libertará. Amém? E aí, eu disse que eu tentei levantar e eu caí, porque a bacia separou da perna. Eu posso mostrar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Estão vendo isso daqui? Isso daqui é a minha bacia. Isso daqui é o final de 42 pontos. Por quê? Quando eu me joguei lá de cima, a perna separou da bacia. Eu fui tentar levantar, cair de bruço. Lesionei 3 vértebras da coluna, no osso do cóccix. E eles não sabem como eu não fiquei paralisado do pescoço para baixo, porque eu afundei a minha cabeça dentro do parabrisa de 5 minutos. É assim que eles dizem, né? E outra coisa, pesando 130 quilos, se jogando do 7º andar, dá 21 metros, 7 casas uma em cima da outra, deu um impacto num carro de 1.300 quilos. A vizinhança saiu dos 2 blocos de onde eu moro, do Jardim dos Lírios, achou que era um acidente de carro, estava lá eu praticado no chão. Fui lúcido para as clínicas, conversando com todo mundo. Quando chego lá, eu ficava apagando e voltando lá. Aí as clínicas ligam uma hora da manhã para mim também, disse que eu tinha vindo ao óbito. Foi a primeira prova. E lá eu ficava assim: Deus, eu já estou lascado, eu quero ver demônio, eu quero ver anjo, eu quero ver o sobrenatural. Não vi nada. A única coisa que eu ouvi uma vez foi uma flauta meio que desafinada. Eu falei para a moça: como eu estou no louvor? Ela falou assim: olha, se fosse a médica de ontem, que virá amanhã, ela coloca louvor, mas hoje não. Foi o primeiro sobrenatural que eu tive lá. A barriga ficou inchada, que eu tive hemorragia. Os médicos falam assim: eu não sei se ele vomitou, se ele defecou, se ele urinou, se ele vomitou, mas uma hemorragia tem que sair para algum lugar. 15 dias a minha barriga ficou, eu já sou gordinho, parecia grávida de Taubaté, desse tamanho. Fazia ultrassom e nada, sumiu essa hemorragia, foi o primeiro milagre. Aleluia. Aí, com o Covid, eu pegava, contraía o Covid. Desci para a ala de baixo. Quando eu desci para a ala de baixo,
Me deram um celular, porque lá eu podia entrar com o celular. Eu tenho uma marca aqui, essa pinta aqui, na verdade, são 4 pontos que eu levei na garganta aqui, que era um fio que descia no meu coração, saiu 4 pontos. Um para tirar sangue, um para aplicar medicamento, um para eles como se fosse o reserva, e tinha um segundo reserva, ou seja, o primeiro e segundo caso entupisse. 16 dias você fica de um lado com acesso, depois 16 dias do outro lado com acesso. E aí eu estou lá naquela UTI sofrendo toda essa batalha espiritual. Quando o celular chega, um camarada mandou mensagem: posso te ligar? Eu falei: pode. Quando ele ligou, eu falei: antes de você falar qualquer coisa, faz o apelo, porque se eu morrer aqui, eu sei que eu não vou para o inferno. Porque eu conheço da palavra de Deus, eu aprendi na palavra de Deus, eu vou reconciliar com Cristo, que assim, se o Senhor me permitir que eu saia da UTI, jamais vou negar qualquer convite. Pregar eu não sei, cantar muito menos, mas eu vou colocar vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração e na minha mente. Aleluia. As pessoas que precisam de ouvir. E aí ele fez o apelo, eu reconciliei. Primeira cirurgia, me abriram aqui, ó, essa lateral até para cá. São 38 pontos. Por quê? O osso, quando ele está desligado do outro, ele tenta ligar de alguma maneira. E meu osso foi calcificando. Eles tiveram que me abrir e descascar a cabeça do osso do fêmur para encaixar na bacia. Primeira cirurgia. Segunda-feira. Quarta-feira de a minha cirurgia. Na sexta-feira eu fiz a segunda. A segunda me abre dessa lateral e sobe até aqui, que são 42 pontos aqui, 38 aqui, totalizando 80. Por quê? Porque eu tentei levantar, e quando eu tentei levantar, a bacia entortou. Outra coisa, era para eu andar normal, porque eu estava com um galão de água de 4 litros e 250 ml. No dia 24 de junho de 2021, eu fiquei até 7 de agosto, que foi quando eu saí da UTI. Era para a perna não encurtar. Primeira cirurgia desclassificou o osso, a segunda abaixa a bacia, encaixou a perna no lugar, mas eu desfaleci na primeira, fiquei das 10h30 a 1h30. Na segunda eu fiquei da 1h30 às 5h30 da tarde, eu volto com o anestesista dizendo: que inferno, eu não vou anestesiar mais esse paciente. As 2 vezes que era para mim da minha casa, eu estou aqui tentando trazer esse paciente de volta. Sendo reanimado com noradrenalina, morfina, e eu tinha um caroço do tamanho de um limão aqui no peito. Meu primo da UTI falava assim: ó, não sei como não quebrar seus ossos fazendo ventilação mecânica. Que a diabetes, ela subiu, a pressão baixou, eles falam choquear. Aí eu tinha parada dos órgãos e voltava, parava e voltava, parava e voltava. E aí eles chamaram a minha esposa e meu filho e disse: reúne com a família, que ele não pode fazer a terceira cirurgia, que eu posso perder na mesa de cirurgia. Mas o doutor Jesus estava fazendo isso para mostrar que ele é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou erguer meu leito para explicar para vocês. Aqui é a minha bacia, encaixou a perna, aqui com a placa de titânio e parafusar na terceira cirurgia. Mas eu comecei a desfalecer na primeira e na segunda, então não teve a terceira. Eles assinaram para você. E os médicos disseram: mas e aí, o que você quer com esse homem? Se ele fizer a cirurgia, ele sobreviver e vai andar. Se não, Dona Maria, ele vai ficar mongoloide numa maca ou numa cadeira de roda. Mas o doutor Jesus, ele fez o quê? Deixa os médicos falarem igual a Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, porque até o terceiro dia o povo egípcio já tinha o hábito de fazer isso, utilizando veneno de serpente. Picava o escravo e deixava ele 3 dias. No final do terceiro dia, picava de novo na naja e ele voltava. Então a anestesia não é nada da agora a versão do homem de hoje, vem de lá de trás da Mesopotâmia do Egito. E por que eu falo isso para vocês? Porque o doutor Renan disse: o Valmir vai ter que ficar na cadeira de roda numa maca. Primeira fisioterapia, fui de maca. Segunda, de cadeira de roda. Mandaram fazer um check-up e eu tinha que voltar nas clínicas. Quando eu chego lá, vazando aqui um líquido rosa e a minha perna inchada no líquido amarelo. Eu peguei uma infecção hospitalar na perna e uma na barriga. Doutor Renan passou para a médica, professora. A professora falou assim: Dona Maria, não se assuste, mas está aqui meu número de telefone pessoal. Qualquer coisa que acontecer, liga para mim e liga para o SAMU. O SAMU chegou nas clínicas, eu chego junto. Mas o doutor Jesus, naquele mesmo dia à noite, ela colocou a fé em prática e o Senhor cura a infecção hospitalar do meu marido, que se ele voltar para aquele lugar, eu vou perder ele. E mais uma vez o doutor Jesus operou mais um glória. Nós achamos que a nossa oração não passa desse teto. Muitas das vezes vocês oram pela sua família, para alguém que está no hospital. Eu sou fruto da oração daqueles que oram para os enfermos dos hospitais. Vocês acham que a oração de vocês não tem poder, mas a oração de vocês move a mão de Deus, porque é uma oração sincera, eternamente diante de Deus. Aleluia. E ali, na terceira fisioterapia, eu vou de andadura.
O dia que eu volto andando de muleta, o doutor Renan olha para mim e fala: você parece que eu vi um fantasma. A minha mulher falou: não, você viu o Valmir que foi curado pelo doutor Jesus. O doutor Jesus não é fantasma, ele vive e reina para todo sempre. Aí a doutora encostou em mim e passou a mão assim e falou: deixa eu tocar em você para ter sorte. Agora ele falou: opa, aqui não tem sorte, aqui tem joelho dobrado de tantas igrejas, de tantos irmãos que eu não sei de onde, mas tem irmãos orando. E agora eu quero dizer algo para vocês. A gente acha que muitas das vezes tem coisa escondida que impede o Senhor de trabalhar na nossa vida. Um primo meu que soube do falecimento da minha avó me liga lá de Osasco, eu estou na UTI. Primo, eu preciso falar com você. E quando nós estamos falando, a moça passou, olhou assim: escuta, você é primo do meu marido, então você é meu primo, eu tenho liberdade para falar, eu preciso de entregar um recado de Deus. Eu falei: para, vou abrir uma chamada de vídeo com a minha esposa também. Aí eu falei: agora pode entregar o recado. Ela disse: tem 4 coisas que você tem que tirar, aliás, 3 coisas que você tem que tirar da sua casa. Eu pensei: que besta que essa mulher é, são 4, não são 3. Aí ela falou, falei: vai, pode falar. Ela falou assim: tem algumas coisas ocultas na sua casa? Eu falei: tem. O livro fulano de tal, que eu não vou citar aqui para que ninguém tente comprar por curiosidade. O livro tal, Maria, que eu disse para você que é de administração, assinado pelo Grau 33 do Rio de Janeiro. Esse livro é da maçonaria. Ela: mas é um livro de administração, você falou que está fazendo engenharia de administração. Eu falei: não, é um livro da maçonaria. Aí eu falei: o livro tal, sabe? É um mestre de São Paulo, quando Michel Temer foi exonerado, a maçonaria que colocou ele no impeachment da Dilma, chama-se... não vou falar, melhor não, porque... E aí eu falei: aquele livro lá também é de maçonaria. Eu falei: agora aqueles anéis que eu falei que é esse do anelar aqui da estrela de Davi, que eu falei que é a bandeira de Davi, é o hexagrama de Salomão. Toda vez que eu invoco os espíritos das trevas, são 72 níveis de espírito das trevas que trabalham ao meu favor, e eles veem o hexagrama, o pentagrama, trabalha contra os meus concorrentes ao meu favor. É aquela cruz lá que eu falei para você, que era de Cristo, que desceu da cruz, era dos Cavaleiros Templários. Onde eu chegava com essa a Irmandade sabia que eu era envolvido e eu tinha livre acesso. Aí eu falei: venda os anéis, porque nós temos que informar o carro do rapaz, que eu caí em cima. E o meu cunhado, que eu batizei, ele falou: Maria, quando ele era líder de célula, ele, inspirado por Jesus, nos um estudo que quando você tem uma coisa que não presta, que é das coisas erradas, você tem que destruir, não vender. Aí a minha mulher destruiu os anéis e jogou no vale. Aí ela foi na casa do meu pai e olha só, vou falar 3 coisas que eu duvidava de quem pregava aqui na frente. Eu duvidava que um mendigo, que um andarilho, uma pessoa em situação de rua, entrega o recado do Senhor e acontece. Isso eu duvidava, eu falava que era charlatanismo. Eu duvidava que alguém chegava do nada e te entregava um recado e falava a sua vida inteira, que essa minha prima falou, e quando ela foi tacar fogo nos meus livros, os livros não pegavam fogo. Eu falei: né, conversa fiada, livro é papel, pega fogo. Ela tentou destruir os meus 2 livros na casa do meu pai, o livro não pegava fogo. Mas o livro não pega o fogo da terra, mas o fogo consumidor já tinha quebrado todas aquelas correntes. Amém? E aí, para finalizar, estou em pé improvável, caminhando como vocês estão vendo. Dia 7 de agosto eu saio da UTI, dia 10 de agosto a minha netinha nasce. E o que eu queria concluir com esse salmo aqui é o que a missionária ministrou: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, aleluia, não deve ter mal algum, porque Ele está contigo. Muitas das vezes você acha, você não ouve audível a voz de Deus, mas você sente cada livramento que Ele te dá em certos lugares que vocês mesmos sabem que frequentaram, que poderia ter a vida de vocês sido decepada, sido eliminada da face da terra, e vocês viram: opa, isso é milagre. E quando o Senhor fala assim, ó, que nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias, realmente nós temos uma promessa, porque o doutor Jesus, ele disse que ele ia para o céu, preparar o lugar, e depois ele iria para um povo remido, lavado pelo sangue do Cordeiro de boas obras. E esse povo está aqui. Vocês estão no melhor lugar. Eu tinha pensado em ministrar o Salmo primeiro que fala: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas não tem necessidade. Vocês não estão no caminho dos pecadores, vocês estão no melhor lugar, no pronto-socorro do Dr. Jesus. E eu tenho certeza que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sei falar, não sei
pregar. Mas eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Senhor me colocou aqui, vai colocar vocês em alguns lugares. E vocês vão ter propriedade para falar, olha, eu estive naquele lugar, eu estava envolvido com isso, e vocês terão propriedade para dizer a transformação que Jesus fez na vida de vocês. Para salvar almas para o reino do Senhor. Foi só até aqui que o Senhor me permitiu que eu falasse, eu passo a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor.